Educação não forma apenas profissionais, forma líderes, abre caminhos e ajuda a mover uma região inteira. No episódio de hoje do Desenvolve Oeste Paulista Podcast, recebemos duas instituições de ensino que fazem parte dessa construção: o Centro Universitário Toledo Prudente e a Universidade do Oeste Paulista, UNOeste. Em um tempo em que tanto se discute desenvolvimento econômico, inovação, retenção de talentos e futuro, existe uma certeza que não pode ser ignorada. Nenhuma região se desenvolve de verdade sem educação forte, visão de longo prazo e compromisso com as pessoas. E é por isso que o encontro de hoje é tão significativo. Temos conosco dois convidados de altíssimo nível. É com prazer que recebemos o professor doutor Sérgio Tibiriçá Amaral, reitor da Toledo Prudente. Professor, seja muito bem-vindo. É uma honra contar com a sua presença aqui no Desenvolve Oeste Paulista Podcast. Gratidão pelo convite, um prazer enorme estar participando, reconhecendo o papel, que muitas entidades fazem. Então, para mim, é motivo de júbilo e de muita alegria tomar parte nesses debates. Recebemos também o professor doutor José Eduardo Creste, pró-reitor acadêmico da UNOeste. Professor, seja muito bem-vindo. É uma satisfação enorme tê-lo conosco neste encontro tão importante e digo que talvez histórico. Eu agradeço esse convite, Wilson, e parabenizo essa iniciativa, uma iniciativa muito positiva. Ela com certeza traz muitos frutos para a instituição, para a nossa região, para o nosso município. E é muito bom também, gratificante ao lado do Dr. Sérgio Tibiriçá, do Ricardo e vocês, o IPP aqui. Então, contem conosco sempre para esses debates, que eu acho que tem muita coisa boa para sair daqui. A região precisa de ideias, a região precisa de ações. Exatamente. Contamos também com a presença do presidente da UEPP, Ricardo Macedo, já bastante comum aqui na bancada, né? Volta e meia estamos juntos, né? Normalmente um sim, um não, né? É isso aí. Então seja bem-vindo, Ricardo, a esse episódio aí, e vai me ajudar bastante aqui para produzirmos um podcast fantástico, mais um episódio sensacional da UEPP, né? Com certeza, uma honra participar desse episódio. Que legal. Começando direto. Quando a gente fala em desenvolvimento regional, qual é o papel da educação superior nesse cenário? Bom, na minha visão, é um papel muito importante, em especial das universidades privadas que se fazem aqui presentes. Porque hoje, pelos dados atuais, 80% da formação do ensino superior é feita pelas universidades, centros universitários privados. O governo responde aí por 18%, 19%, segundo dados da CAPES, porque eu também faço parte lá do Programa Nacional de Pós-Graduação da CAPES, então tenho esses dados. Então, me parece que é um papel muitíssimo importante. Nós temos na região, segundo esses mesmos dados, algo em torno de 17 mil universitários. E trabalhando com qualidade, nós vamos não apenas formar mão de obra, mas formar as pessoas que daqui a alguns anos estarão no comando político e das empresas da nossa região toda. Legal. Muito bom. O papel do ensino superior, sem dúvida, a Presidente Prudente é privilegiada, tá? Ela tem ótimas instituições, tá aqui, seja pública, duas privadas fantásticas, a Universidade, o Oeste Paulista, o Centro Universitário de Toledo, e com certeza tem uma história tudo isso. E eu sou de fora, não morei, estou aqui há 20 e poucos anos, mas eu conheci um pouco que o desenvolvimento de Prudente vem, a educação provocou isso. Então eu vejo que Prudente é uma cidade privilegiada. Agora, depois a gente vai estar conversando, mas o que eu vejo no ensino superior é que hoje tem uma questão aí na mídia que, por que estudar? Gente, não caio nessa, né? A educação superior, ela não só forma profissionais para o setor, ela abre a cabeça das pessoas no sentido de criar oportunidades. No momento que a pessoa... E a gente vê isso no dia a dia na universidade.
As pessoas que entram, pessoas muitas vezes sem oportunidades, e surgem as oportunidades em função do diplomação dela. Da formação. E não quer dizer que ela vai exercer aquela profissão na vida. Pode ser que ela escolha outros, mas abriu a cabeça, ela criou uma rede de relacionamentos e ela enxerga o mundo de outra forma. E com isso eu quero só uma fala que eu aprendi com um professor meu, anos atrás, Antônio Ené de Boareto, eu nunca esqueci. Falou, um homem, uma mulher para vencer na vida, não precisa de educação, precisa estudar. Mas quem tem o ensino, quem tem a educação, quem tem o diploma, e tem uma chance a mais. Então, essa chance a mais que a gente está falando. Temos vários exemplos de pessoas que, se deu bem, claro, mas a maior parte não se dá bem sem estudo. Essa que é a grande realidade. E hoje existe aí na mídia de uma forma muito significativa, falando o contrário, né? Então, eu mesmo sou fruto, eu e várias pessoas que eu conheço, frutos da educação superior, tá? Então, o mundo mudou. E não dá para uma cidade, para uma região pensar em se desenvolver sem ensino, pesquisa e extensão, sem essa parceria com as universidades. Com certeza. E muitas vezes eu sou professor também do estrito sensu, do mestrado, doutorado, e a gente acaba conversando de uma forma com os alunos, né, de uma outra forma. E aí eu perguntei, por que um aluno meu, por que você fez mestrado? Professor, no meu grupo de amigos, nascido aqui perto do Ceasa, no grupo de 8, 10, só eu concluí o ensino médio, anos atrás. E só eu consegui fazer uma graduação fora daqui e voltei para fazer um mestrado. Então, o que acontece? Esse cara, hoje tem essa pessoa, uma outra oportunidade, acho que ele está em Cuiabá hoje. Mas aí eu relembro meus amigos. A vida deles mudou. Aqueles que concluíram, tá? A oportunidade surgiram. Então, eu acho não, certamente a universidade, o ensino superior tem um papel significativo na mudança de gestão dos municípios da região onde está inserido. Então, o Prudente é privilegiado. Com certeza, também tem essa visão. Ricardo? Com certeza, eu acrescento que não fosse a Toledo e a UNOeste, eu tenho certeza que o Prudente não seria esse polo de serviço, de prestação de serviço que ele é hoje. Então, você tem advogados, médicos, contadores, que prestam serviço para várias cidades da região e até de outros estados, graças ao estudo que eles tiveram, né, a formação acadêmica que eles tiveram, tanto na UNOeste como na Toledo. Então, além de formar cidadãos e profissionais, também são duas empresas que empregam, geram recursos e fazem com que a região fique mais economicamente ativa. É uma região que não é forte na questão de indústria, mas que tem um comércio e um serviço pujante, graças, com certeza, a essas duas instituições. A formação de líderes é muito importante, né? Das grandes honras que a Toledo tem, uma é ter tido o doutor Agripino Lima Filho nos seus bancos escolares. Né? Isso é motivo de muita honra. Essa eu não sabia, sério? Sim, formou lá. Formou, é mesmo? Ele o César também, tá? O César, eu sei, o César também. Mas o pai é das primeiras turmas, né? Que a Toledo está aqui desde 1961. Olha que loucura. E o professor Agripino foi um cara que mudou. A Toledo tem um papel importante, mas o professor Agripino, somente na área da saúde, né, ele mudou o patamar da cidade. Como alguns que passaram pela Toledo, né, a família Lemos Soares e outras, né, o pessoal da Stanner, da Regina Festas e outras empresas, tiveram um papel no desenvolvimento da cidade que ainda nos dias de hoje é presente. Né? Então, acredito, como o professor Cresce diz, que a educação é uma maneira de abrir caminhos para o desenvolvimento do Oeste Paulista. E não só, porque a nossa área de abrangência aqui é muito grande. Nós temos hoje um grupo de alunos que viaja todos os dias de ônibus, tanto para Toledo como para o Oeste, né? E o que nos deixa bastante feliz. Por quê? Porque isso não fica estancado apenas em Presidente Prudente, né? Se espalha para todo o Oeste. Agora, a gente enfrenta hoje alguns problemas na educação, que depois eu gostaria que o doutor Creste desse opinião. Hoje nós temos muitas faculdades, centros universitários de nível muito baixo, né? Tanto que agora, no último exame da medicina, aí foi solicitado por fechamento de duas centros universitários aqui da região. Mas isso também acontece no direito,
acontece em outras atividades com péssima formação. Então, o MEC deveria fiscalizar mais essa questão, né, para que não fosse. Por quê? Porque essas pessoas acabam sendo muitas vezes prejudicadas. E o papel do ensino superior é esse mesmo, é de formação de líderes, formação de mão de obra especializada, mão de obra que possa fazer a diferença na vida das pessoas. Legal. Na visão de vocês, aí para os três, será que a nossa região já entendeu, já vislumbra o real potencial que ela tenha, a real força que ela tem, tá? Em matéria, quando a gente fala em potencial de desenvolvimento? Porque eu faço essa pergunta porque eu ainda enxergo, por exemplo, quando a gente fala em desenvolvimento regional, a gente tem algumas oportunidades que muitas outras regiões não têm, né? Vamos falar aí o potencial de desenvolvimento na parte de turismo, né? A questão de, por exemplo, do agronegócio. A gente teve a questão da regularização fundiária de de várias, inúmeras propriedades, né, na região toda. Né? E temos outros fatores. Eu acho que a gente tem um espaço para, de repente, pensar em... A gente tem muito forte a questão de algumas áreas da própria educação, né? Tecnologia, direito, medicina, área de saúde em geral, né? Que eu acho que assim, ela poderia ser mais explorada e que tem um potencial. Como é que vocês enxergam isso como potencial de desenvolvimento econômico e também social para a região do Oeste Paulista? E a gente não fala só de Presidente Prudente, né? Porque a gente viaja muitas vezes em alguns municípios vizinhos e são municípios muito pequenos, né? E que literalmente pararam no tempo, né? O que a gente, na visão de vocês, eu vejo uma força, um potencial absurdo. E o que vocês enxergam? Wilson, se me permite então começar? Eu sou natural de Botucatu, está a 350 quilômetros daqui. E vou lembrar datas para você responder sua pergunta. Sua fala, dentro da minha contribuição. Em 1983, um alqueire em Presidente Prudente comprava 3 alqueires de terra em Botucatu. 1983. Olha a valorização dessa região. A região era conhecida Terra do Boi, uma região, né, mas era muito pujante naquela época. Passou-se o tempo, inverteu. O Presidente Prudente, que começou até uns 5 anos atrás, era uma das terras mais baratas do país. Não conseguia acreditar. O que acontece? Que qualquer lugar para atravessar a pista, o rio, Mato Grosso, outros valores exorbitantes, que chegou então inverteu. Seria Botucatu igualou aqui. Então hoje, um alqueire lá compra 2 aqui. Inverteu, então. Inverteu. O que houve? Naquela época, que tinha a SICA. Eu não morava aqui, mas eu conhecia. Tinha a Cotia. Tinha uma agricultura muito forte nisso aqui. Então, o que vejo de Presidente? Sambra também? Frigoríficos. E aí, do ponto, eu sou engenheiro agrônomo de formação. O que eu entendo aqui? Aqui tem uma qualidade, uma região, tem um potencial tão grande. Como você falou, é turismo, é tudo, mas para o agronegócio é fantástico. Aqui tem sol. Planta precisa de sol. Aqui tem água em abundância hoje. É uma questão que eu não consigo entender. A citricultura, fala um pouquinho de citros, que é uma área que eu atuei bastante. Citros nasceu, primeiro, na região de Limeira, São Paulo, foi para Bebedouro, criou um cinturão, Itápolis, um cinturão de citricultura fantástico. Colocou o Brasil aí como o maior produtor, o segundo maior produtor, o primeiro exportador de frutas. Sim. Surgem aí, sempre tivemos problemas na citricultura com doenças. Mas agora surgiu, agora não, 20 anos atrás, uma doença que está dizimando. E está fazendo que a citricultura migre. Ela está saindo de São Paulo, indo para Minas, Goiás e Mato Grosso do Sul. A minha pergunta é, por que ela não parou aqui em Prudente? É uma região que tem, eles querem hoje, tem que ter terra barata, entre aspas, terra apropriada, que é latossolo, água para irrigação, que tem muita água, se não tiver água, tem água em profundidade. É São Paulo, em termos de mercado, então barreiras tributárias são menores. E aí o que acontece? Tem um grande grupo que está produzindo em Bataguaçu, tudo bem, está lá. E aí você vê o que acontece, que pularam, esqueceram, por causa do campo cítrico, não é mais problema. Sim. Tá? Não é mais problema aqui para a região. Então, o potencial da região em termos de pecuária, em região de agricultura familiar, vamos falar, está surgindo a batata doce, amendoim, outras culturas que antes não tinham aquela importância tão grande, o próprio gado, o Prudente sempre foi uma região de
de raça para fazer o que usa o Nelore, mocho. Então, é uma terra que no passado tinha poncã aqui, tinha alho, tinha tudo. Então, o que acontece? A região ela tem um potencial agrícola fantástico, mas tem alguns problemas estruturais que têm que ser arrumados. Mas não é pior que a das outras regiões. Exatamente, eu enxergo dessa forma. Exato, também tem rodovias, pista dupla, tem um monte de pedaço, tudo bem, mas de qualquer forma, o do Mato Grosso tem que passar para cá Sim. para chegar lá. Então, o que eu vejo, turismo sem falar, com certeza, uma que eu vejo aí, Epitácio, gente, pôr do sol maravilhoso. Eu vejo pessoas no Brasil saindo para visitar a aurora boreal na Noruega. Caramba, então dá para vir visitar o pôr do sol de Epitácio, fantástico, tá? Sem falar todas as outras oportunidades turísticas que nós temos aqui. Tá? Então, na área de saúde, tá aí, hoje é um centro de referência, tem muita coisa boa. Na área de TI é algo muito bom. A Unesp coloca pessoas aí também fantásticas no meio da área de TI, da área de informática. Na parte de formação, então eu vejo um potencial da nossa região, não tão só prudente, muito grande, que precisa ser despertado. Como que faz para despertar? Acho que o EPP tem trabalhado muito nisso e parabenizo, tá? E outras instituições também tentando fazer, cada parte, cada um. Lidera tem feito um papel muito importante também. A UEPP tem sido o carro-chefe aí, né? Talvez necessitemos nós, né, nas próximas eleições, de deputados federais também, né? Porque a falta de representação política é um agravante dessa questão toda. E essa é uma pauta que a UEPP encampa já há algum tempo, né? Eu tenho absoluta convicção que se a representação política fosse mais efetiva, como já foi no passado, né? O professor Agripino foi deputado constituinte e tal, nós teríamos mais possibilidades. E hoje, infelizmente, né, nós temos um deputado estadual aí e não temos mais representação. E se compararmos a outras regiões que não tem esse 1 milhão de habitantes, tem muito mais aporte de verbas de toda a sorte, né, que nós não temos. Eu estava lendo até, Tibiriçá, durante essa semana, um material. Um deputado federal, tá, ele traz, né, quando a gente soma federal e estadual, em torno de 100 milhões por ano. De emendas. Na verdade, é o que ele dispõe, né, de emendas. De emendas que ele pode trazer. A emenda PIX, né? Fora a emenda do partido, né? Pode mudar a realidade da região. Então, exatamente. Não. Então, esse, na verdade, quando a gente, praticamente todos os episódios, surge esse debate, né? E isso é interessante, porque é uma pauta da UEPP e que faz todo sentido. Porque quando a gente olha, por exemplo, algumas cidades como Maringá, Londrina. Eu sou da região oeste do Paraná. Fizeram uma viagem. Fizemos uma comitiva no ano passado, exatamente. Quando a gente olha para essas regiões, Rio Preto, por exemplo, né, o que, na verdade, fez a mola propulsora da mudança foi essa representatividade política, porque são cidades que têm ali 3, 4 federais, 3, 4, 5 estaduais. Cara, pensa o volume, o caminhão de dinheiro, né, a carreta de dinheiro que isso traz de investimento para a região, seja em infraestrutura, para atrair novas empresas, novas indústrias para a região. Mas eu sempre uso uma expressão que eu digo o seguinte: o Oeste Paulista hoje ele é um oásis a ser desbravado, a ser descoberto. É um campo de possibilidades que nenhuma região do estado tem. Exatamente, é isso mesmo. É dessa forma que eu enxergo. Né, a gente tem aí uma situação acontecendo interessante ali do outro lado ali em Bataguaçu, né, com a vinda, por exemplo, da Bracel. Então, isso começa a chamar a atenção. E uma das coisas que me chama muito a atenção também é a questão de que as pessoas, muitas vezes, há 10 anos atrás, era uma realidade. Hoje eu vejo muito mais pessoas acreditando que essa nossa região ela pode ser muito mais do que ela é, né? Como o professor Cresce falou, nós somos um polo aí. Toledo tem cursos também na área de tecnologia e é muito interessante porque, né, é um fenômeno que no segundo ano a pessoa já está contratada. Sim. No segundo ano, estudando ainda, já está prestando serviço, está fazendo... Né, temos um antigo aluno lá que ele fez algumas coisas espantosas assim, na área de saúde, de robôs, de computador,
né? Utilizado até por algumas instituições. E eu acho que todas essas possibilidades de tecnologia que as universidades trouxeram para a região estão à disposição do investimento privado, que poderia fazer aportes aqui. O que o doutor Tibessá falou é impressionante. Alguns têm muito talento dentro do ensino superior. Sim. Tem alguns alunos que destacam, têm umas ideias, eles vão atrás e realmente fazem uma diferença fantástica. Então, são umas pérolas ali que é impressionante. Existe esse link entre o público e o privado? Por exemplo, esses alunos que se destacam do poder público, de alguma forma, tentar ajudar, né, Olha, eu não sei do professor Cresce, mas nós temos alguns convênios assim, em algumas áreas, né, para um estágio, mas, ao contrário, o Dr. Cresce, creio que tem uma formação mais consistente que a minha toda no Brasil, embora eu seja professor fora, né? Mas nos Estados Unidos tem aporte de pesquisa de empresas privadas. Aqui, muitas vezes, a própria universidade faz um papel que era do poder público. Sim. Hoje, nós atendemos lá homens agressores que ninguém queria. A Toledo atende 5 penitenciárias na região. Por quê? Porque a defensoria não dá conta. 5 penitenciárias. A gente atende Tupi Paulista, feminino e masculino, aberto, fechado, semiaberto, Pacaembu 1 e 2, atende o Caiuá, o CDP, o presídio, e atende aqui em Montalvão. Aberto, o escritório jurídico. Na verdade, é uma fração do escritório jurídico. Uhum. A gente faz também gratuitamente a questão de todos os venezuelanos que estão na região aqui. Somos nós que fizemos a regularização da situação de todos. Então, muitas vezes, e eles na saúde não precisa nem falar, né? Em outras áreas também, mas muitas vezes nós estamos fazendo um papel, colocando dinheiro para fazer um papel que era do serviço público. Tem muita coisa. E sem aporte das empresas privadas, muitas vezes também. Mas essa realidade da universidade com o setor público e com o setor privado é uma realidade. Então, vou dar um exemplo só para você. A Unesp tem uma fazenda experimental, está a 50 quilômetros daqui. Eu conheço. É um projeto que está rebatizando Smart Farm. É um projeto de inovação que está acontecendo lá. Há um grupo, um APP, chama APP. Eles estão colocando ali um investimento maciço. Por quê? Para o desenvolvimento de mais pesquisas para o algodão. O algodão está ressurgindo aqui na região. Isso eu estou falando em milhões. A iniciativa privada colocando ali uma instituição, um ambiente particular, um laboratório, vamos falar assim, da universidade, para gerar pesquisa. Está trazendo um pesquisador para somar com o que nós já temos aqui, gerando bolsas para vários alunos. Então, é a universidade, em parceria com o setor privado, tentando mudar uma realidade regional. Fora isso, tem a saúde, tá? Uma construção aí, temos um profissional de saúde junto com o setor público que atende o paciente. Nós temos um ambulatório que foi criado, vamos falar, o HU, hoje HR, foi construído pela Unesp. Uhum. Tá? Então, muitas vezes, a gente pergunta o que seria da Unesp sem o HR, a região sem o HR. Que coragem a instituição fazer um hospital de 500 leitos. E aí o que acontece? Esse é o papel. A universidade, ela traz um desenvolvimento para a região, ela cria as oportunidades e ela soma com o setor público. Tá? Aí na questão das escolas, da formação de professores, ela atua também de uma forma significativa, embora tenha diminuído o interesse muito grande. Não sei quem vai dar aula para as nossas crianças, para os nossos netos no futuro. Tá? Esse é um problema que o nosso curso de pedagogia também enfrenta, e nós também temos clínica. A gente atende na psicologia, e na fisioterapia, na terapia ocupacional, fazendo um papel que muitas vezes é um papel que é subsidiário, porque não dá para nós atendermos todo mundo. Porque com supervisão de professores, mas são alunos, é questão de horário e tal. E, portanto, essas parcerias público-privadas são muito interessantes, né? Mas precisavam ser mais fomentadas. Essa parceria é o futuro, Tibissá. Não tem como ser diferente. Eu também acredito. Tá? Hoje, algumas empresas estão chegando até nós. Você começou a ideia lá uma época. Vem cá, vocês estão pedindo um espaço. Elas timbram o espaço, colocam adesivo, colocam o logo, mas o que eles dão de contrapartida? Eles contratam nossos alunos como estagiários, eles já vão formando esse profissional que eles querem no futuro.
Então é um caminho que eu vejo fantástico, tá? Algumas empresas estão assim também, acho que vocês têm muito lá disso, pagam 100% do seu nós temos um patrocínio, né? Até fechamos recentemente com Pinheiro Darcy para a gente dar uma sala para eles, eles plotam a sala, e também com o Daniel Conago, com o Guilherme Boac. Esses já estão com salas lá na Toledo, patrocinadas. A gente está tentando, por conta até do parentesco, né, com os PENAC de Arapongas, que são várias empresas, né, e empresas também, né, e por coincidência, 2 dos gestores lá estudaram aqui na Toledo, né, são primos do saudoso reitor Somuto PENAC. Então, a gente também tem participado dessas áreas. Agora, nos Estados Unidos, o professor Cresce sabe muito bem, a empresa privada entra dentro da universidade e não tem nada. Tem pesquisa que eles não contam para ninguém, porque às vezes patente, sim. Essas questões todas. Né? E essa questão, desculpa, professor. Não, eu ia falar os senhores comentaram sobre essa pulverização de universidades, aí, sobre o pretexto da universalização do ensino. Como que a gente trava isso? Então, eu acredito que a gente poderia... Eu solicitei ao Ministério da Educação já informações a respeito e acionei a OAB para algumas questões que fogem, assim, por exemplo, de local onde funciona, né? Professores, fazer curso online, empresas com recuperação judicial, com falência, funcionando, sabe lá que jeito. Agora, o Ministério da Educação deveria ter feito um melhor controle disso, né? Porque se pegar os índices de aprovação da OAB, por exemplo, ou do CFC, né, você vai ver que essas empresas que fazem esse ensino de péssima qualidade, às vezes teve exame de ordem aqui que uma não aprovou nenhum. É impressionante. Mas nenhum. O travamento, eu acho algo assim, nosso país é um continente. Acho que tem o professor Sérgio, acho que tem mais de 3.400 instituições. Imagina quantos mil cursos tem isso aí. O Ministério da Educação sempre aquela questão orçamentária, não tem dinheiro, não tem para isso. Então, realmente, eu não sei como que eles vão travar essa questão dessas escolas. No caso da medicina, eu até parabenizo o Camilo Pessan, Santana pela coragem que o Ministério teve, dá um basta. Tanto no EAD, daquela forma que estava. Só que ele liberou 27 para o estado do Ceará dele, que tem 8 milhões de habitantes. Quer dizer, então, na minha casa isso não vale. Aí é complicado, né? Mas aí entra o lado que eu acho que a resposta desse travamento vai vir pela sociedade. Ela está cobrando. Aquele cidadão, aquele garoto, aquela garota que fala, olha, eu quero ter uma chance a mais, eu quero fazer. Eles estão buscando qualidade. Nós tivemos um exemplo, um aluno, morador de Santos, ele veio fazer biomedicina aqui em Prudente. E eu fiquei curioso, por quê? Lá tem tantas. Ele falou, porque eu vi que vocês têm qualidade, é o melhor curso do Brasil. Então ele saiu, então eu vejo que há um movimento que eu quero qualidade. E essa mudança que teve no EAD também vai forçar a ter uma moralização maior, minha visão, tá? Nesse sentido. Então, esse travamento tem que ter. Minha visão é um respeito com o público, com a sociedade. Os conselhos têm uma participação muito importante, na minha opinião também. Teriam que cobrar mais. Sim. O Conselho mas eles Federal falam que não é da papel OAB, deles, mas é papel deles. É papel deles. O Conselho Federal da OAB, não aprovou tanto, fecha. Olha, não aprovar nenhum. Não aprovou nenhum. Porque eu faço levantamento. Disso. No CFC também, no contabilidade. E uma outra coisa que é interessante, né? Por exemplo, os escritórios de contabilidade, os administradores, eles sabem quem eles vão contratar, os estagiários que eles vão contratar. Mas muitas vezes, esse aluno dessas escolas muito ruins vão, de alguma maneira, politicamente, conseguir alguma coisa, então, mas vai ter um vício na formação que dificilmente ele vai
fazer o papel que nós defendemos, né, doutor Crest? De fazer a diferença, de melhorar a região, de criar a expectativa. Sabe o que me preocupa, senhor, em cima disso? Imagina um médico, nota 1, ele não sabe aferir uma pressão. É Vai complicado, vai hein? trabalhar em algum lugar, vai cair uma criança, que já aconteceu isso. Não sei se vocês viram esses dias, uma mulher foi atropelada em Bauru, Sim, foi dada como morta. Aí, depois de 2 horas, falou, não, mas ela está viva. Ela tá viva. Não vi, não. Então, vi. imagina Meu falando, Deus sai do um pouco céu. da área da Eu saúde. vi porque minha cidade, eu acompanho os portais lá, então... Vamos para essa engenharia, pô, você levanta uma casa, daqui a pouco ela cai, porque o cara errou o cálculo. Então é algo sério, não dá para fazer. O risco é muito grande. Não tem meia boca na educação superior, ela tem, assim, na formação. Ela tem que ter qualidade. Ela tem que... Tem que ter Tem qualidade, que tem que ter despertar. qualidade para fazer a diferença. Porque a região, ela tem toda a estrutura do que precisa para explodir. Eu acho que tem. Agora, o que precisa? Não só formar uma mão de obra qualificada no ensino superior, que já é, no Brasil, é pouco. É pouco. Alguns índices aí do governo dão que essa geração que o Dr. Crest falou, muitos dessa geração são os primeiros a chegar à universidade. Sim. Uhum. Né? Primeiro da família. É o primeiro representante da família a chegar a uma universidade. Agora, ele precisa ter a garantia que o ensino que ele vai ter na universidade vai fazer a diferença. Por quê? Porque daí a hora que ele sair para fazer o trabalho dele, administrar uma empresa, contabilidade, fisioterapia, engenharia civil, engenharia de... ele vai fazer a diferença. Porque senão ele não vai fazer a diferença. Ele vai ser... Hoje já tem muitos advogados na região aí que não passam, que não são advogados. Só formou. Só Bacharel. formou. São bacharel e é contratado como Mas sabe, técnico. uma preocupação que vocês podem, com base nisso que o doutor Grissato comentou, eu acho que a nossa região precisava começar a reter talentos. Eu ia Na área perguntar isso tecnológica. agora. A gente está retendo uma esses alunos? Eu não tenho isso, mas eu creio que não. Uma grande maioria vai embora. Vai Né? embora. Então, claro, não estou falando na área de saúde, que acaba, mas também estão indo alguns. Mas na área de tecnologia, por exemplo, isso é muito vai forte. embora, porque é uma demanda. Vai ter um apagão de engenheiros. Por que está, caramba, o que está acontecendo? Que o desinteresse é grande pela área de engenharia, pela da matemática, vem lá na base. Então nós precisamos tomar um cuidado agora, que é com a base, na formação do ensino fundamental, no ensino médio. As crianças viraram adultos, adolescentes e têm medo da matemática, virou um bicho-papão. Agora o Brasil quer desenvolver, precisa de tecnologia, ou vai copiar tudo de fora? O curso de engenharia enfrenta um problema grave no Brasil todo. Pra você ter uma ideia, não há vocação de engenheiro civil. E se você pegar os estudos, Harvard, Princeton, onde você quiser, se você não tiver a formação na engenharia civil, principalmente, claro, mecânica, subsidiariamente, engenharia de produção, engenharia elétrica, eletrônica, tudo. Mas se você não tiver, você não consegue passar o patamar. É estrutura, né? É estrutura. É o que faz aí hoje estrutural. E agora, o que o Dr. Crest falou é verdade. Por que ele não vai para a engenharia? Porque o cara não consegue cálculo 1, cálculo 2, derivada, integral, não sabe nem A dificuldade de raciocínio. E outros cursos que eu ouço, aí eu não tenho propriedade para falar se é uma fake news ou não, mas, por exemplo, contabilidade, parece que não tem interessado em fazer contabilidade, economia, assistência social, fonoaudiologia, parece que também não estava tão interessado. Assim, todas eles estão, há um despertar novamente. A questão que eu vejo assim, a minha visão, desenvolvimento passa pela educação, não tem como. Não tem como pensar que uma região, um município vai desenvolver. Então, eu acho que tem que existir investimento, existe, X% do PIB e tudo mais, mas tem que existir um investimento meio certeiro. O que eu preciso fazer para formar melhor meu ensino fundamental, meu ensino médio? Eu preciso de aula, preciso de formação de professores. Ninguém quer ser professor. Daqui a pouco, quem vai dar aula vai ser um robô? Aí vem o lado. Eu quero ao Brasil, a nossa região, ela precisa de todas as áreas. Precisa de advogado, precisa de administrador, precisa de contábeis. Então, está havendo, eu acredito assim, parece que começaram a acordar novamente, tá? Também acredito nisso. Agora, ciências contábeis, gente, é a vida das empresas. As empresas geram impostos, as empresas geram desenvolvimento. Então, há essa alma contábil necessária. Então, eu vejo que está havendo novamente um despertar. Como na área de gestão, não tem como. As empresas precisam de gestores. O município precisa de gestores, as prefeituras, os governos municipais precisam de gestores.
E aí entra essa grande demanda. Vamos falar da nossa região. O que precisa? Precisa de muita coisa. Como outros. Então, como eu estou falando aqui, a gente acaba enxergando. Ela precisa de uma conscientização. Como o Dr. Stiglitz falou, muitos que estão chegando agora é o primeiro membro da família que tem a oportunidade de fazer o ensino superior. Então, o pai, a mãe, o avô, alguns irmãos mais velhos não tiveram essa oportunidade. Então, é um despertar. E esse despertar abre oportunidades. Não sei se vocês viram uma reportagem de um gari fazendo medicina, na UniOeste. Ele trabalha. Mas tem outros casos. Esse dia eu conheci um rapaz, ele é de fora, faz medicina com FIES, casado, e ele tem que trabalhar à noite como garçom, porque tem uma parte para pagar, tem a despesa da casa dele, então, mas assim, é um cara que acredita na educação. É um cara que vai dar certo. Serão 2 excelentes médicos, com certeza. Não, eu pego como exemplo o nosso querido desembargador, Dr. Eduardo Gesse. Dr. Gesse, ele lavava garrafa na Spaipa, que era do Seide Oguedo, até parente do Lincoln Gaquia. E daí chegou na faculdade, era amigo do seu Milton, falou, não quero. Falou, olha, traz o diploma. Falou, não tem diploma, porque eu moro no sítio, eu só fiz até o ginásio e fiz o primeiro colegial. O Dr. Gesse acabou na antiga Madureza, né? Hoje o Seja. Hoje é um desembargador brilhante com livro, quer dizer, essas pessoas só precisam de uma oportunidade. Sim. Mas, Sérgio, você viu, há grandes histórias dessa forma e não está sendo contada. Olha só que história bonita, Dr. Gesse. Eu vi essa semana, inclusive, acho que teve uma pessoa que era diarista lá da UniOeste. Era diarista, fez pedagogia e agora ela está fazendo mestrado, né? Sim. Quer dizer, são histórias inspiradoras. Então, essa mudança, eu sempre falo, a educação, ela muda vidas. Ela muda vidas, ela muda realidades. Vou te dar um exemplo. Dr. Jurandir José dos Santos, promotor de justiça. Eu ia citar ele. Ele falava isso na aula pra gente. Ele falava, cortou cano. Como? Cortou cano. Não sabia disso. Depois veio estudar aqui, começou a fazer estágio com um advogado lá em Racharia. Hoje, o doutor Jurandir tem mestrado, vai a procuradora em breve, se Deus quiser, e é uma história que... E antigamente não tinha essa rodovia que vai por dentro, né? Ele ia pela Raposo Tavares, pedia carona. Então, a história é contada, né, por essas pessoas, eu acho, mas precisava divulgar mais. Porque, na verdade, nós precisamos contar essas histórias para inspirar Exatamente. as pessoas que querem estudar, né? E eu fico feliz, porque a Toledo também tem aberto as portas para esses que querem estudar, como a UniOeste fez, né? E nós temos um percentual de bolsa que, anualmente, a gente procura atender essas pessoas mesmo carentes, né? Tanto que os estudantes que nós trocamos pelas salas de aula, uma condição é que sejam todos carentes. Legal. Isso aí é fantástico. O resultado o que eu falo em cima dessa bolsa que vocês patrocinam, que nós também a vida inteira, que tinha que fazer essa parte, ou vou falar o ProUni hoje, a sensação que eu tenho é que essa oportunidade que essas pessoas elas são gratas e elas crescem, elas voltam para agradecer. Então isso é muito legal, isso é muito bonito, esse sentimento que as pessoas querem essa oportunidade. Então eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições às vezes de entrar numa pública, dependendo da concorrência. E na particular muitas vezes falam, não tem como, porque ou eu como, eu estudo. Ou eu pago ônibus para chegar até a universidade. Então, a questão da bolsa, que para quem realmente precisa, é um resultado fantástico, que nós não conseguimos levantar o que isso representa em termos de PIB na região. Mas há uns trabalhos, não sei se o Sérgio já viu isso, em algumas regiões que as parcerias das universidades com a prefeitura, no sentido de bolsas de contrapartida, o efeito no PIB é muito bom, porque esse cara ganhou, vai formar, vai abrir uma empresa ou vai trabalhar numa empresa, ele vai trazer mais recursos, ele vai dar uma eficiência maior, gera um PIB maior que volta para o município. Isso não está contabilizado. Ninguém fala disso. Isso é importante. A gente não faz essa conta porque a Toledo já há 20 anos abriu mão da filantropia. A gente paga todos os impostos. Então, se você pegar aí num raio de 600 quilômetros em volta, todo mundo tem filantropia. A UniOeste hoje também ela não é mais filantrópica há 8, 10, 12 anos, mais ou menos.
Então, a Toledo paga todos os impostos. Sai mais caro. Mas por quê? Porque, na verdade, o doutor Cresce sabe, a filantropia dá muito problema. De prestação de conta, de... Ingerência política também, acredito eu, né? Uhum. Mas Bom, pessoal, e como é que vocês... A gente falou antes, por exemplo, da questão de muitos jovens que se formam aqui na região, na Toledo, na UNOeste, e acabam indo muitas vezes embora. O que a gente pode fazer para aproximar mais e abrir oportunidades, aproximar mais universidade, empresas, entidades, para a gente trazer talvez novos projetos e novas oportunidades para esses estudantes? Eu acho que assim a gente perde muita cabeça brilhante que vai para grandes centros e que talvez por falta de oportunidade aqui na região acaba indo embora. Se ele tivesse a oportunidade, aqui ele talvez não iria, né? Porque a gente sempre debate isso, né, Ricardo, nos episódios anteriores. Hoje, se você considerar os índices, por exemplo, de saúde, segurança, tá, de educação de Presidente Prudente, nós somos... qualidade de vida. É boa. Qualidade de vida ela é fantástica aqui, tá? Tanto é que, por exemplo, eu não troco Presidente Prudente por nenhuma capital. Não troco. Então, assim, é muito aconchegante. Ela tem tudo que a gente precisa. Tá? Só que 2 graus, 3 graus a menos de temperatura. Isso é quente, né? Mas eu, por exemplo, eu tenho alguns amigos que se formaram aqui, foram embora, ficaram 20, 15 anos fora, se casaram, tiveram filhos e, de repente, hoje, com filhos com 4, 5, 6 anos, estão voltando para cá para ganhar menos, mas justamente de olho nessa questão da qualidade de vida aqui da região, né? Como é que a gente lida com isso, né, para fazer com que essas mentes brilhantes não vão embora? Como é que a gente pode aproximar mais, né, todos esses agentes da economia? Vocês enxergam algum modelo? Olha, eu acredito muito. Prudente é o primeiro polo no Brasil em e-commerce. Tá? O Dr. Cresce deve saber disso. Então, essa é um vetor de desenvolvimento que tem crescido bastante aqui na região. Agora, nós precisaríamos, né, além do que o Dr. Cresce é especialista, e não vou me meter na laranja, na agronomia, na pecuária, em nada, porque sou um neófito nisso, mas nós precisamos de indústrias, de alguns modelos industriais que seriam muito importantes para a região toda, né? E há estudos da Fiesp, da Ciesp, eu tive em São Paulo, falei com o Demetrios Zacarias certa feita, né? E ele aponta até os tipos de indústria, né? E o SESI, o Senai, tem criado mão de obra para essas indústrias. Mas, infelizmente, talvez por questão política mesmo, nós não temos essas indústrias. Agora, teríamos que cobrar do governo outras coisas. Nós somos a maior região penitenciária. Nós não temos um hospital penitenciário. O hospital universitário atende todos aqui. Pô, se eles nos deram esses presentes aqui, nada mais justo que criar uma estrutura, fazer uma escolinha de formação de agentes penitenciários, policiais penais, trazer um hospital para cá para atender essas pessoas, porque essas pessoas não são daqui e acabam tirando o atendimento. Leandro, imagina, o Prudente ainda é maior, mas imagina esse caso de Caiuá, uma cidade menor, como que é o impacto disso? Sim. Quer dizer, ele não estruturou nada, né? Não. Mandou o presídio preso e... mandou o presídio só. Vocês se viram. Vocês se viram. Não tem uma estrutura. Não há uma estrutura. E entra a questão da cobrança junto ao poder público. Aí né? a questão da representatividade Que do Estado, né? Sempre vai cair nisso, mas uma resposta minha na sua colocação, Wilson, eu vejo assim, essa retenção de talentos, eu de novo bato na tecla dessa maior integração. Escolas com o setor privado e mesmo o setor público. O que é? O futebol não tem os goleiros? Sim. Não enxerga lá o fulano? Já pensou, o Ricardo, parceiro da Toledo, parceiro da UNOES, parceiro lá? Opa,
Porque se torna próximo, você vai saber ali que tem alguns talentos. Peraí, esse cara aqui eu vou levar para minha empresa, se não tem minha empresa, meu amigo tem uma empresa, precisa de um cara desse, seja na área tecnológica, na área de agrários, na área da saúde. Então, é uma forma de retenção, porque a região ela precisa de mais indústrias. A região precisa de... Ela é ótima na questão de prestação de serviços, mas por que ela não tem mais indústrias? Tá, então precisamos entender se ela tem uma infra necessária para a indústria. Então, voltando para a pecuária, esses dias trouxeram uma informação para mim, e alguns grupos queriam comprar, estavam vendo terras aqui na região do Pontal, porque realmente é favorável o potencial, mas para com tem que ter água. Então, para eles colocarem água, tem vários sistemas. Mas para eu ligar o sistema, tem que ter uma rede de energia estável. E nós não estamos preparados para isso. Então, é um investimento público. Não dá para o cara vir comprar, gerar emprego também e criar assumir um papel que é do governo federal. O estadual. Então, dois tipos de cobrança. Aí uma é essa mesmo, dos deputados estaduais. A gente tem até elogio o Mauro Bragato pelo muito que ele faz, mas ele é ele é só ele. Cavaleiro solitário. Exatamente. E em nível federal, o Marangoni acabou trazendo aqui, foi antigo aluno da Toledo, né? O Marangoni. E acabou trazendo algumas verbas para a região toda. Mas ficou muito disperso, porque ele tem outras bases eleitorais. Então, precisava de alguém que fosse daqui mesmo, que você chegasse, encontrasse no calçadão. Você tem acesso a ele. Tem acesso. E tem outra, né? Aqui vai uma crítica. Os nossos vereadores precisam parar com essa política de, porque é do meu partido, vou apoiar. Porque divide, e graças a esses apoios aí, perde-se muitos votos. Perde-se muitos votos e Prudente fica sem representação. E uma coisa que a gente comentava em um dos podcasts é o pirata. É o cara que vem lá de Minas, rouba o nosso voto aqui e vai embora. O candidato pirata. E é muito por uma questão ideológica, né? Às vezes a pessoa acaba votando lá num candidato que ele vê o perfil ideológico dele por conta das redes sociais, só que ele esquece que depois desse candidato, se eleito, não vai trazer R$1 para cá. E nem lembra quem votou. Não. Ele nem recebe o prefeito lá. Né? O prefeito vai lá bater na porta, olha, você teve 10 mil votos lá em Prudente. Fala, olha... Mas, se vocês estão tomando essa ideia, vote... Faz um carimbo para falar. Esse a gente apoia. O selo, né? Chegou a hora de conversar com as instituições, com a municipalidade regional, no sentido desse convencimento. Não dá para votar por votar, porque é mais bonito o olho azul, ou é porque é isso, ou porque é amigo do rei. Não dá. Então a instituição precisa acordar. Então, assim, ela tem um atraso. Tá? Sabe quem foi o último que trouxe muita verba para cá? O Orlando Bussi, que era do PV. Lembro. Foi aluno da Foi aluno, foi professor. Foi professor, né? Mas quantos anos faz isso? Eu nunca ouvi falar dele. Então, já faz bastante tempo. Mas talvez você tenha sido o último. Porque, na verdade, nós necessitamos dessa representatividade, porque isso vai nos levar mais longe. Agora, também, o governo do Estado, a gente precisa dar uma pressionada. Olha, por quê? Nós somos o paraíso dos presídios. A gente tem mais presídios que os Estados Unidos. A região do Presidente Prudente tem mais presídios que os Estados Unidos. Pedágio, para Porto também. Presídio e pedágio. Aí, olha, faltou vê o quê, né? Nós somos aqui um polo na medicina. Só que não cabe um hospitalzinho aqui para atender preso, porque vai, né, lá para o HU, aí 2 policial penal na frente, mais 2 policial penal atrás, tudo armado, o cara, constrangimento, o cara entrar algemado. Cidadão normal. Cidadão normal. Tem uma questão de segurança, né? Então, para o enfameiro que vai atender, para o médico. E uma escolinha. O EPP devia reivindicar, né, fazer o treinamento dos agentes policiais aqui. É um lugar que tem mais penitenciária, que tem mais estágio, né, para eles fazerem, para fazer treinamento. E hoje a figura do policial penal melhorou muito. Né? Então, a gente tem essas reivindicações. Já que não nos deram o ônus, né, vamos... Mas a hora que, assim, a gente volta a falar da região de Prudente, eu ando pouco, como eu falei, eu não sou daqui. Mas de repente eu falei, caramba, essa cidade é enorme, gente. As oportunidades que eu não conheço, assim, eu começo, cada vez que eu não conheço Prudente. Eu não sei se nós conhecemos Prudente. Você está ali
no seu caminho, da sua casa até Toledo, eu estou na minha casa até o Oeste, vocês... Agora, olha só, pudesse ter um braço, ela está enorme. Tá. Ela, assim, não sei se ela só tem 225 mil habitantes, como diz, 230 mil. Não tem É condição. aqueles condomínios ali em Machado, né? Aquilo ali deve ter uma população de uns 30 mil pessoas que estão lá em Machado, que acabam... que moram lá e trabalham. É dormitório, né? Mas quantos alunos vocês estão, se você puder falar? Claro que posso. Temos aí hoje 17 mil estudantes entre pós-graduação e graduação. 17 com EAD. Só a graduação, 14 mil, 13 mil, 14 mil alunos. Desses 14 mil, seguramente os índices que eu tenho lá no MEC, metade não é daqui. Não é isso, doutor? Mas eu ia... Nós tínhamos 500, no Oeste, há um tempo, agora não está atualizado, tínhamos alunos de 550 municípios do Brasil. Diferentes. Rapaz. 550. Mas o número de cidades tem em São Paulo, né? Mas eu ia fazer um comentário aqui. FIES, ProUni, tem do Brasil todo. O inverso acontece também, né? Nós perdemos jovens que se formaram e vão para fora. Mas também vêm jovens estudar aqui e ficam aqui. Pelo menos eu tenho amigos que fizeram direito, que eram do Acre, do Mato Grosso, e ficou aqui. Casa aqui. Casou, estabeleceu empresa, constituiu família e fica aqui também. E é interessante, porque, por exemplo, algumas questões ainda são interessantes, né? Eu precisei fazer uma cirurgia, fui para São Paulo por questão de robótica e tal. Por enquanto ainda nós não temos aqui, mas vamos ter logo. Agora, há algumas áreas no direito que os caras daqui, por exemplo, agrário, rural, são melhores do que os de São Paulo. Sim, são referência, inclusive. E na medicina também, tem os caras que fazem coisas aí que os outros não fazem. Então, essas questões são importantes, né? Agora, precisamos nos unir, o EPP lidera também, faz um papel, não, mas o EPP mais de cobrança, né? O aeroporto está muito judiado. Mas não tinha uma promessa? Então, segundo consta, as reformas começaram em dezembro. Mas tapume e pintura só. Ação prática nada, são coisas que... Agora, o que eu acho, assim, educação, só uma complementação, e de repente que o Sérgio pode falar também disso, vocês, o jovem nosso precisa despertar também. Tem muito jovem, nem. Ele não está trabalhando, ele não está estudando. Então, eu vejo assim, há uma preocupação com essa geração, que ela é esperta pra caramba, ela tem uma facilidade para a questão da internet, a questão das mídias sociais, para a questão dessa inteligência artificial que tá chegando, já chegou, né? Mas há algo que nós precisamos entender, e ela precisa, talvez, assim, despertar um pouco mais. Eu vejo assim, a região, quando eu falo região, acho que isso é uma questão nacional ou até mesmo em todo o mundo. Há uma preocupação. Eles precisam ter uma ação para que eu tenho que gostar de algo. É verdade. Eu não posso pensar o seguinte, eu vou ser só influencer, eu vou montar uma banda. TikToker. Exato. Então, isso é instável. E aí o tempo passa. Eu vou só dar um exemplo aqui que eu acompanhei aqui no Oeste. Dona Ana deu uma vez, anos atrás, bolsa para 100% da agronomia para 5 alunos carentes. Eu não vou lembrar do nome de todos, eu não vou citar o nome aqui. Mas um deles eram pessoas carentes, de fora, não era de Prudente, mas um deles teve uma oportunidade. Tá? Ele tinha 8 disciplinas no curso de agronomia. Ele só passou em uma, porque naquela época a educação física era obrigatória. Só que ela ficou festando, ele teve uma oportunidade. Teve um outro, foi o melhor aluno da turma. Ele pegou a oportunidade. Esse outro, no dia da formatura, você conheceu o Marcelo Tenório? O Marcelo Tenório estava do meu lado, ele foi o melhor aluno, bateu no me procura segunda-feira. Eu falei, você entendeu? Entendi, mas meu sonho é ir para os Estados Unidos. E foi para os Estados Unidos. Voltou, hoje ele prestou um concurso, ele é estatutário do governo, sei lá qual é o nome disso aí, super bem, um cara bem. E aí um dia, encontrando com ele, cadê aquele menino que teve a chance? Cresce, a última vez que eu soube dele, ele estava trabalhando de carregar caminhão. Ele teve uma oportunidade, o outro teve, ele abraçou. Então essa é a minha visão, a minha preocupação é que daqui 10 anos, esse que não vale a pena estudar, para quê?
O mundo muda, o mundo gira. E as pessoas estão se preparando para administrar um mundo novo. Eu não sei o que vai ser daqui a 10 anos. É porque entra aquela questão, né, Crest? Hoje, rede social está na moda. Mas a rede social é algo muito recente. Sim. Né? A gente não sabe. A televisão, por exemplo, ela ficou décadas. Hoje a televisão está decaindo. Totalmente. Né? Então, assim, não hoje, existe. daqui 10 anos, com o que você vai ganhar dinheiro? Com o que você vai se sustentar? Né? Então, mas eles querem ganhar dinheiro. Não, eles querem... Mas tem que pagar as contas. Mas Né? sabe aonde? Mas parece que é o mínimo, para ter o mínimo... o básico. Mas aí vem a questão... O do menino processando a mãe porque... Sério. Você não viu? Não. Processando a mãe porque não pediu para nascer, então... eu vi isso, mas eu achei que era fake news. Não é. Achei que fosse piada. É umas coisas muito doidas que acontecem agora, hoje. Né? Deixa eu dizer uma coisa. A gente tem que, por um lado, tirar o chapéu e aplaudir algumas escolas públicas aqui do Presidente Prudente e da região que são muito boas. Né? Cidades pequenas, as escolas... e aqui também tem escolas muito boas. Mas também, com esse negócio de não ter reprova, nossa... Eu ia perguntar isso. Como que está chegando o aluno para vocês lá no primeiro ano? Que era que nem eu? Ele que conheceu você, ele responde. Você sempre foi muito inteligente, você participava de tudo. Esse é o problema, participava de tudo. Eu só gostava muito das festas, Ele é uma boa parte do grupo, né? Isso aí todo mundo gosta até hoje. Mas ele... depois começou o tiro de guerra no segundo ano, daí tinha uma razãozinha. Mas foi um bom aluno, foi... Né? Agora, o problema não é esse. Você tinha uma formação, você escrevia bem, você sempre escreveu bem, você participou do júri. Não é isso. Às vezes chegam pessoas semi-analfabetas que não conseguem. A gente tem tirado a redação no vestibular, tem eliminado essas pessoas, porque a gente sabe que não vai adiantar muito você investir nisso. Tem outros problemas psicológicos hoje que, no meu tempo, no tempo do doutor, acho que não existia. Hoje a gente tem muitas pessoas afastadas, era assim. com TEA, com depressão, com borderline, tem toda sorte de coisas. Mas o principal problema, porque esse procura um médico, psiquiatra, psicólogo e vai. O principal é da formação. Como tem esse negócio de não reprova, às vezes você não consegue. É uma dificuldade tremenda. Tá? E eles sabem disso. Então, na verdade, por isso que eu falei que precisa melhorar a base também, porque senão não dá. Então, para uma nação, para uma região que quer ser grande, quer ter um potencial, um futuro, o que eu vejo assim, esses jovens têm que aprender, têm que sonhar de novo. Eu não quero ficar, não é só a questão de ganhar dinheiro, é a questão de conviver em grupos, né? Sim. De criar uma rede de amizades, de dar uma contribuição ao mundo. Eu estou aqui para quê? Eu tenho que deixar o mundo melhor. Então eu tenho que sonhar. Um propósito, né? Tem que ter um propósito. Senão a vida fica chata, aí começa a aparecer um monte de coisa. Mas preocupa, sim, a forma que eles estão entrando, tá? Nós temos que dar uma forma de tentá-los incluídos no meio. Então há vários formatos, mas é uma preocupação que muitas vezes eles chegam e falam, mas peraí, eu nunca vi isso. E aí tem essas dificuldades que o Tibirissá falou. Isso aí é geral, e não é só na particular, na pública também, tá? A pública, a questão é, muitas vezes, ela não relata tudo isso, mas a gente sabe que é capaz até de aprovar, né? Exato. Antigamente, o doutor deve ter feito lá, Botucatu, Cidade dos Bons Ares, das boas escolas. Isso aí. Ele fez lá, talvez, o ginásio e o colegial numa escola pública. Eu fiz em Bauru, Instituto de Educação Ernesto Monte. E eu passei em Bauru, na IT, passei na primeira fase. Que tinha concorrência. Tinha concorrência. Não, eu comecei de lá para cá, fui ver, eu tinha passado 11º. E ficava pilha de gente para fora. O vestibular de Bauru, da Toledo de Bauru, dava 30 para 1. Alguém ficaria de fora. Alguém ficaria de fora. E passava, eu tinha CC em Mapofei, fiz a primeira fase. Você era que nem ele ou não? Não, eu trabalhava, né? Eu não fui para São Paulo porque eu não fui para São Paulo porque eu arrumei emprego num jornal, né? Eu já era jornalista desde os 16 anos e acabei ficando em Bauru, fazendo Toledo lá. Mas você nasceu de onde? Sou de Bauru. Já estou aqui, minhas filhas já nasceram aqui. Tenho uma filha de 30 anos que já nasceu aqui, né? Então já ganhei um título de comendador aí, então
eu me sinto prudentino nos dias, eu só torço para o Noroeste ainda. Mas Bem o Noroeste? tá conseguindo Eu ficar sou no de Botucatu, especial. eu lembro. Que ele Ficou quando era bom, depois era ficou no especial, tá bom. Mas hoje em dia tem pontos muito bons, tem escolas e professores que fazem muita diferença, tem. Mas tem escolas também na periferia aí que, pela falta de estrutura, pela violência, por vários problemas, não cumpre o seu papel mínimo. Sabe que a UNESC, ela está pensando, um projeto que está na cabeça de um dos mantenedores, é o seguinte, queremos adotar uma escola pública. Fazer um projeto. Então, é uma contrapartida, Então, é algo diferente. Não é tão simples adotar uma escola pública, porque tem o concursado, aqui não, aqui sim. Mas é algo que ela queria, não é porque ela não montar dela, não, ela queria pegar uma pública e trabalhar em conjunto com o grupo e colocar uma metodologia, trazer inovação lá para dentro, trazer tecnologia, para ver se seria mais uma contrapartida que faria para o município, para a região, tá? Mas são coisas novas. A gente tem cedido os laboratórios nossos para muitas escolas, porque à tarde a gente tem uma ociosidade. Né? A gente tem cedido os laboratórios de informática, nós temos 12 laboratórios, não temos o tanto que eles têm aí, que deve ser mais de 30, né? Ou 40, né? Não me pergunta, né? Mas a gente tem... Os professores gostam de pedir laboratório. Mas a gente faz a nossa parte. E nós tivemos uma experiência muito legal no ano passado, né? Que foi a questão do SESI lá. A gente recebeu 700 alunos do SESI lá. Por conta do incêndio do aterro lá. Do incêndio do aterro e o perigo de explosão, né? Foi uma experiência muito diferente, né? Porque a gente nunca lidou com esse público, né? E eles ficaram lá e foi muito interessante o contato, né? Eu saía no meio interior das aulas e ia lá na hora do recreio deles lá e foi muito interessante. E o SESI é um desses nichos de escola muito boa. Uhum. Né? Consagrado. O SESI faz um trabalho... Senai também. Senai diferenciado. também faz, diferenciado. O SESI, olha, aluno do SESI é aluno muito bem instruído, muito bem capacitado. Né? São aqueles que agarram a oportunidade. Né? Normalmente Tem gente que quer oportunidade, é que a história do cavalo arreado passando. Não, sai aqui para que estudar. O mundo não perdoa. Né? Eu até elogiei a professora Olga do SESI, porque o gerente geral lá é um velho amigo, né, da época do polo aquático, ainda, né? E daí nós tivemos a oportunidade, o Demetrio Zacarias me levou na Fiesp lá, porque a gente estava vendo algumas parcerias, e eu fiz questão de ressaltar o trabalho feito pela professora Olga e pelos demais professores, né? Porque isso facilita o trabalho da universidade. Claro, você recebe um aluno com melhor formação. O professor Cresce sabe, porque milagre a gente não faz, né? E você vai focar naquilo que é o curso, né? Eu não vou ter que ensinar ele a escrever e fazer conta, né? Muitas vezes você é obrigado a dar um passo atrás para tentar enquadrar. No momento que ele chega mais pronto, o avanço é maior. Eles devem fazer também, mas a gente faz trabalho... Nivelamento. Nivelamento. Pessoal, a gente está com mais de 1 hora já. Prosa boa. Esse vai ser o episódio mais longo de todos até agora. Tá? A gente está partindo... Tem assunto? Tem. Eu tinha umas 40 perguntas aqui, eu acho que eu perguntei 2 ou 3 só, né? O assunto foi rolando. Então, assim, a gente vai estar partindo para a finalização e aí eu queria aproveitar já para abrir o espaço para cada um de vocês, mandar uma mensagem, né, para quem irá assistir o episódio, mensagem final. Eu acho que a gente trouxe aí muito conteúdo, muita discussão interessante, temas valiosos. E aí eu queria que vocês deixassem uma mensagem final aí para a nossa audiência, né, com relação realmente ao valor da educação para a vida. Começa ou você começa? Para o ímpar. Bom, eu sempre gosto de lembrar uma passagem de São Tomás de Aquino, né, que é santo da Igreja Católica, embora seja calvinista, e São Tomás ele fala dos níveis de gratidão, né? Então ele diz que tem uma gratidão em inglês, que você fala thank you, no alemão, que você fala dank. E depois tem uma segunda parte da gratidão que você reconhece, né? Que é o gratia, no italiano grati, né? O gratia, o gracia no espanhol.
E tem um terceiro nível de gratidão que só tem em português, que é o muito obrigado. Por quê? Você se sente obrigado. Então, eu queria agradecer o Wilson, agradecer o EPP e dizer aqui que eu estou obrigado com vocês. Então, muito obrigado. E parabéns ao Dr. Crest pelo brilhantismo das suas ideias. Eu também tenho muito a falar para vocês aí, muito obrigado, agradeço e parabenizo essa iniciativa de vocês, é muito positiva. A questão aí de fechamento do tema, educação e desenvolvimento, eu sou fruto da educação, eu gosto de falar isso porque vocês falaram alguns exemplos e muitas vezes não é legal, não é gostoso estudar, a criançada pensa dessa forma. Mas o que eu quero falar é que esses jovens nossos, e os pais têm que trazer para eles um propósito. Não dá para não ter sonhos. Eu tenho que fazer algo e tenho que fazer bem feito algo. Tem uma infinidade de coisas para fazer na vida. Eu aprendi isso com meu pai. Mas, novamente, eu trago. Quem tem estudo tem uma chance a mais. E desde o lado do ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, então alguns ainda vai para pós-graduação, eu acho que só, assim, acho não, é verdade, é comprovado, só tem benefícios, só tem resultados positivos para todo mundo, para a família, para o indivíduo e para a sociedade em si. Tá? O ganho é muito grande. E Presidente Prudente, nossa região, nessa questão de desenvolvimento, eu creio que ela pode contar com as universidades. Ela conta já com Toledo, com a UESP, nós somos parceiros com a Unesp, com a FATEC, não tem como. E com os empresários da região. Nós temos que nos aproximar mais. E aqui, falando em nome da Unesp, as portas estão abertas. Nós temos muitos parceiros lá de empresas, tá? Não vou citá-los aqui, mas não acabo esquecendo um ou outro. E são muitos, nesse sentido de fazer um projeto, junto com a EPP, junto com a Lidera, junto com o Wilson, que sempre já foi professor nosso, trabalhou junto lá, com a Intep, que é uma incubadora, que parceria, a Intep não é da Unesp, a Unesp participa dela, né? Então, é uma necessidade urgente nós estreitarmos mais. Então, o mundo mudou, há uma necessidade imensa para a nossa região de tecnologia, de formação, muda. As famílias precisam entender dessa forma. E eu creio que é um caminho para o futuro. Eu vejo um futuro brilhante para a nossa região. Tá? Mas ela precisa, novamente voltando, a região precisa acordar para a questão. E nós temos condições, né, Tibiriçá, de eleger mais deputados. O Bragato vai ser eleito novo. O Bragato representou e o resultado dele está aí. Não vou falar do Bragato aqui porque acho que todo mundo já sabe que ele é resolutivo. Mas ele está sozinho. Então precisa do federal. Temos nomes da cidade que tem. Agora, isso é muito importante para a região acordar, para dar força para a região. Tem que ter projetos. Eu acho que a questão aí de desenvolvimento, nós precisamos de aporte financeiro. Esse dinheiro não faz nada. Você falou aí de cada deputado pode trazer 100 milhões por ano. Em 4 anos do mandato, são 400 milhões. Então, dá para fazer muita coisa boa com 400. Não dá para fazer, talvez, com 10, um desenvolvimento macro. E acho que aí tem insistência para o governo federal. Nós estamos aqui nesse oásis, como você falou. Esse oásis tem um potencial fantástico para todas as áreas. Parte de serviços, que vocês falaram aí, tá? A área de saúde, também serviço. Na área de tecnologia, temos pessoas fantásticas aqui dentro. Não podemos deixá-los ir para Londrina, Maringá, São Paulo. Temos que retê-las aqui. Como que faz isso? Nós temos que valorizar um pouco o passe deles. Vamos falar da parte de engenharias. Quando nós fomos montar o curso de engenharia elétrica, falava, vocês são para quê? Aqui não tem, peraí, nós não formamos para Prudente só, nós formamos para o mundo. Então nós temos um curso de engenharia mecatrônica. Mas Prudente tem? Não, Prudente não é só agrárias, não é só cana. Prudente é muito mais que isso, a nossa região. Então nós precisamos acordar. E esse acordar é um acordar conjunto, da UEPP, com as universidades, com os empresários da região, com o setor público, os nossos vereadores políticos, enfim, da região inteira. É a construção de um projeto para o Oeste Paulista. Essa construção tem muitas ideias. Eu vi aqui um pouco do que vocês estão construindo. Essa ideia tem que sair do papel e todo mundo comprar a ideia. Vocês fizeram um levantamento aqui que tem áreas fantásticas para serem desenvolvidas. Sim. Mais uma vez, a Unesp coloca à disposição de vocês, de todos os nossos setores. A Unesp é muito participativa. Ela gosta de fazer parte. Ela não quer ser a protagonista. Ela quer fazer parte. Porque a região crescendo, nós crescemos juntos. Todo mundo cresce. Todo mundo cresce, tá? exatamente. Mas, com mensagem final,
eu acredito na educação. E a educação, em todos os seus formatos, ela é essencial para o desenvolvimento da região. Não dá para fazer meia, não existe meia técnica, ou faz bem feito ou não faz. E aí precisa desse papel, dessa valorização dos nossos professores, dos nossos políticos, dos nossos empresários. Tem que bater palmas para vocês, tá? Porque investir num país desse hoje é um risco, tá? Você não sabe amanhã. Então, o que acontece? Você não sabe nem o ontem, né? O Brasil é tão incerto que o passado é duvidoso. Essa é a questão. Mas um concluinte, um estudante, um egresso, a mente dele abre, com certeza. Ele sabe onde buscar informação, ele sabe se relacionar, ele sabe criar o benchmark. E você contou a sua história aí, Ricardo. 20 e poucos anos. Você lembra de tudo, você lembra até do caso que você fez no curso de Direito. Então, quer dizer, olha, foi marcante para a tua vida. E olha onde você chegou fazendo um curso de ensino superior. Não mudou essa regra. Estou querendo mudar, mas não mudou e não vai mudar. Tá? Então, eu acredito na educação e falo que os nossos jovens, novamente, tá? Tem que ter sonhos, tem que ter propósito, tem muita coisa para fazer e a nossa região precisa deles. A região precisa ser renovada, precisa de sangue novo. Isso aí. Ricardo? Só agradecer as duas sumidades aí, os dois professores, pela presença no nosso podcast. Se alguém tinha dúvida de que a educação ela traz o desenvolvimento, acho que as dúvidas hoje foram todas sanadas. Não há margem para discussão. A gente precisa fortalecer a educação lá embaixo, nas escolas e a superior. Então, a gente só tem a agradecer, e eu, particularmente, a Toledo, por ter sido um filho de lá, mas também ao Oeste, tenho muitos amigos de lá, de todas as áreas. E eu acho que não tem ninguém aqui de Prudente que não passou por uma ou pela outra. Então, parabéns e obrigado que vocês continuem nessa missão divina de educar. Amém. Bom, para finalizar, eu quero dizer que a educação mudou minha vida. Eu não sei se vocês sabem, mas eu com 15 e 16 anos eu era lavador de ônibus. Uma família muito pobre. E a educação mudou minha vida. Então, assim, qual é a dica que fica aí? Se você que é um jovem hoje, lembre-se sempre que você pode chegar aos 80, aos 100 anos. Hoje talvez você esteja com 15, com 20. Quantos anos você tem pela frente? Como é que você está construindo o seu propósito de vida? Como é que você quer estar quando você estiver, por exemplo, perto dos 60, que nem eu estou, ou perto dos 80? Como é que você está aproveitando o seu dia a dia? Como é que você está se preparando para enfrentar esse futuro? Essa acho que é a grande reflexão. E eu tive a satisfação, né, de ser aluno da UniOeste durante 6 meses, uma primeira passagem pelo banco aqui para o Prudente, então fui aluno da administração, fui aluno da Toledo na pós-graduação. Hoje eu sou parceiro em diversos projetos conduzidos lá de inovação e tecnologia do Igor, né, participando de bancas. Fui professor da UniOeste, tive essa satisfação graças a você, né, Creche? Isso está retratado aqui no livro. Seu nome está citado. Não é um caso, não, mas tem um agradecimento especial porque eu fui virar professor, fui me tornar professor. E é interessante porque mesmo estando fora das salas de aulas há muitos anos, já há alguns anos, até hoje todo mundo me chama de professor, né? Então, qualquer evento que você vai, você não perde mais isso, né? Então, assim, o que eu falo, a educação mudou minha vida e a educação muda vidas, tá? Então, pode falar o que quiser, né? Mas sempre acho que é importante você ter o parâmetro. Como é que vai ser daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, tá? Né? Se eu tiver formação e educação, eu tenho algo a mais do que a grande maioria não tem. Né? Então é isso, essa é a dica. Uma chance a mais, exatamente. Você tem uma qualificação a mais, um conhecimento a mais. E tem aquele ditado, né? Conhecimento ninguém tira de você, tá? Então vamos lá. O Oeste Paulista tem potencial. O que ele precisa é de decisão, articulação e compromisso para transformar potencial em realidade. Porque o futuro da nossa região não depende apenas do que ela tem, mas pelas escolhas que fazemos a partir de agora. Aos nossos convidados, muito obrigado, Tibiriçá, Creche, eu chamo vocês por Tibiriçá e Creche pela relação muito próxima, tá? Ricardo, obrigado por estar com a gente, tá? E a você que nos acompanha aí no YouTube, nas redes sociais,
Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no nosso canal da UPP, curta, comente e compartilhe esse episódio e os shorts. Lembre-se também de nos acompanhar pelas redes sociais. Pessoal, até o próximo episódio. Um grande abraço. Valeu!